Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Vida Continua, onde estamos estudando as obras de André Luiz e, no caso, o livro E a Vida Continua. Olá, Thelma, tudo bem? Olá, Márcia, tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus, e que com os amigos também esteja tudo em paz, e que possamos ter momentos assim de bastante reflexão para todos nós. E, como sempre, muito felizes por estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos. Nós podemos fazer já o resuminho da semana passada? Isso, vamos resumir então o capítulo 13, né, que era tarefas novas, né? Isso, na semana passada nós vimos coisas assim emocionantes, né? Então, a gente lembra que Ernesto e Evelina estavam ali muito sensibilizados diante daquelas apreciações que foram ouvidas lá no templo, junto ao irmão Cláudio, e eles aí têm aquela possibilidade de fazerem parte da caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia, né? E eles começam indo participar daquele culto no lar, na casa da Priscila e o senhor Ambrósio. Ambrósio, né? Então, eles lá participavam de um pequeno grupo onde eram também feito aquela explicação do evangelho, como a gente faz nas nossas casas espíritas. E, no final, houve uma aproximação de um grupo, né, daqueles companheiros ainda ali revoltados, que contra tudo que se fazia e demonstrando essa revolta, eles se aproximam e começam a falar aquelas palavras chulas, né, com ofensas e tudo mais, e o irmão Cláudio, com aquela autoridade, ele consegue pacificar todos eles lá, e eles diminuíram a intensidade com que vinham atacando, né? Mas acontece uma coisa muito interessante, bonita, né? Porque sai daquele grupo um companheiro, quando ele visualiza a Evelina e reconhece, né? Então, ele grita o nome dela, vai de encontro e pedindo socorro, né? Em nome de Jesus, porque eles estavam ali naquela confusão, mas estavam assimilando, né? E aí o irmão Cláudio acolhe esse companheiro. E quem era esse companheiro, Márcia? O nosso. Um dos dois namorados que a Evelina tinha, né? O Pois Túlio é, o Mancini, Túlio né? Vocês lembram? Mancini. Vocês Foi lembram disso muito quando ela... emocionante, né? Nós nos emocionamos bastante com aquele encontro, aquele reencontro. E o nosso companheiro agora vai ser atendido. E hoje nós vamos estar vendo, né? Participando, compartilhando aí com a Evelina e com o Ernesto toda essa emoção que chega ao nosso coração. É Muito, isso muito mesmo. legal, né? Então Vamos hoje nós começar vamos, a ler, nós né? vamos, nós hoje vamos começar o capítulo 14, que também nós vamos dividir em duas partes. Então, hoje nós vamos estar trabalhando a parte primeira. Então, o capítulo 14 se chama Novos Rumos. Que surpresa, né? Vocês lembram quando a Evelina conta a história dela para o Ernesto, que ela diz que ela ficou, quando era mais jovem, entre dois amores, dois namorados, né? Que era o Caio, o Serpa, e o Túlio Mancini. E o que a gente sabe, pelo que ela conta, é que o Túlio tinha se suicidado por questões até dela ter rompido aí o noivado com ele. Então, vamos ver as surpresas desse capítulo agora. Olá, Ricardo, você pode então colocar? Já estamos aí com o nosso texto, né? Então, a senhora Serpa, estática, não conseguiu articular a palavra, né? Quando ela dá de cara ali com o Túlio, ela fica totalmente assim, sem saber o que fazer. E ele começa falando, Evelina, Evelina, gritava o moço como que dementado de júbilo. Agora que vi você, reconheço que estou vivo, vivo. Então a gente vê aqui, né, Thelma, que ele agora ele acha que ele não morreu, que ele está vivo. Na verdade, ele sempre acreditou que ele não tivesse morto, né? Ele está esse Pois tempo é. todo arregimentando como vai fazer para se reabilitar diante de tudo aquilo que ele passou,
mas pensando estar vivo. Bom, vivo ele está, né? Estaremos sempre. Com certeza. Mas na ideia dele, ele pensa que está encarnado. Pois né? é. Então, Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio, até que se lhe providenciasse hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio e como se impunha. Eu não sei se vocês lembram, como a Thelma estava recordando no capítulo 13, o lar de Ambrósio e Priscila eram bem na faixa de divisa entre o pessoal, né, as casas de atendimento e aquela faixa onde tinham muitas pessoas dementadas. Então é ali que ele ia ficar até que o irmão Cláudio achasse algum lugar para hospitalizá-lo. E então, depois de passes reconfortantes em que se lhe sossegaram as emoções, o Túlio Mancini foi conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Quer dizer, então ele ficou lá na casa do Ambrósio e da Priscila, e os outros voltaram, né, Thelma? E eles voltaram aos seus destinos. Sim, está sendo atendido, está sendo pacificado, né? Ele está todo desarmonizado, ele precisa de compreender a nova situação dele. Então, ele está sendo já tratado desde já, né? Isso. Então, vamos lá. Distinto psicólogo, né, que era o irmão Cláudio, se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem um amigo reencontrado no dia seguinte, se o desejasse, reencontrando no dia seguinte se o desejasse, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, de vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se lhe vinculava a obra assistencial. Então, quer dizer que o irmão Cláudio já estava ali buscando qual lugar melhor que ele poderia ser tratado. E Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida, que lhes fora objeto de tantos comentários, desde a conversação primeira. No entanto, calava-se, observando-a francamente aparvalhada e apoiando-se-lhe ao braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem resposta. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, que ele estava preocupado com ela, né, porque ela estava ali ainda muito atônita, nervosa, né, ainda sem saber o que fazer, né. A grande surpresa para a Evelina foi justamente Túlio, né, estar vivo ali naquele momento, que ela não esperava encontrar. Naturalmente, ela pensava encontrar, mas não dessa forma, né, e ela fica um pouco atordoada com aquilo tudo, né? E sem saber o que fazer, né? E vai ficar mais ainda, né? Daqui a pouco, quando ela souber das verdades. Pois é, mas graças a Deus ela tem ali os amigos espirituais é uma assistência maravilhosa, né? A gente percebe esse amparo, esse cuidado, né? Da espiritualidade, que sabe de tudo que vai acontecer, sabe das nossas fragilidades. Então, a gente percebe todo esse cuidado, né, dos amigos ali, da equipe, do trabalho, enfim. Né? E do próprio amigo, né, do próprio Fantine, que não deixa um instante Fantine, né, de dar apoio a ela. Né? Ele está tendo um crescimento aí, assim, né, espiritual fantástico. Né? Dia a dia a gente percebe isso. Como é que vale a pena a pessoa buscar, né, estudar, porque ele não tinha uma religião, mas ele tinha interesse muito grande, então ele está se adaptando aí perfeitamente às novas regras, às novas normas, né? Coisa que a gente não vai ver que tem acontecido com o nosso irmão Túlio, né? Ele não aproveitou essa oportunidade. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos sim. Não era Túlio um suicida, né? Ele fica se perguntando. Ele se pergunta, né? E aí ele lera bastante material informativo sobre os suicidas, né? Além da morte, depois que desencarnam. E acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus.
E aí ele fica pensando, por que motivo, se ele era um suicida, escapara Mancini às corrigendas a que fazia jus, pervagando a vontade na província de alienados mentais entre espíritos rebeldes e vagabundos, mas não espíritos suicidas. Homem educado, porém, buscou emudecer as considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga, que desde muito lhe ganhara o coração. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, que ele leu bastante, a gente percebe isso, ele estudou, deve ter lido Memórias de Suicida, ou o próprio Livro dos Espíritos e outros livros que falam sobre o suicídio e as condições dos suicidas no plano espiritual. Mas, então, ele via que o Túlio não estava naquelas condições, né, Thelma? A grande pergunta dele é por que ele estava ali naquele grupo que não era de suicidas né, não era o perfil ali do grupo, não era de suicidas, eram de espíritos pervertidos no crime, mas no vício, nos vícios, né, no desequilíbrio, nessa loucura toda que o espírito entra dentro da degradação moral. Mas a gente sabe que por que ele estava ali, né? Que, na verdade, a gente vai saber daqui a pouquinho, nós não vamos antecipar para os nossos amigos, mas tem uma grande surpresa aí, que nós todos vamos entender. Por que Túlio foi parar ali no meio daquele grupo de desequilibrados, de pervertidos, e não lá na região onde é acolhido os suicidas, que todos nós geralmente pensamos nisso, né? Mas cada caso é um caso. No caso ali do suicida, quando vai para aquele Vale dos Suicidas, que também não é uma regra, vai para aquele local para outros tantos que existem, né? Porque deve existir vários. Então, exatamente. Por exemplo, você falou aí, ele deve ter lido Memórias de um Suicida. E lá está dizendo sobre aquele vale, né? Onde é socorrido pelos legionários de Maria, todo aquele trabalho ali lindíssimo que é relatado lá nesse livro, que vale a pena conhecer, né? Mas também cada caso é um caso, né? Ali nem todos são socorridos da mesma maneira, isso vai depender ali do que aconteceu, como era essa pessoa, né? O que ele levava. Então, tem várias exceções aí, como a gente também sabe que tem atenuantes e agravantes. Mas a grande pergunta dele era essa. Por que ele não foi para lá, né, para o Vale dos Suicidas, e ficou aqui? E ele já vai... Exatamente. E a gente já sabe disso, né, que nós somos seres únicos, então temos uma vida única de cada um, diferente do outro, tanto quanto encarnado, quanto ao desencarnado. Então, nada é igual, e tudo como a gente sempre aprende na doutrina espírita. Tudo depende, e depende de nós mesmos. Então, cabe lembrar, Márcia, que o suicídio sempre é uma transgressão às leis divinas, sempre é e será, né? Quem retira a sua própria vida está infringindo a lei divina. Então, temos consequências, sim, né? Com certeza. Como vai ser essas consequências é que não cabe a nós traçarmos, porque, como a gente está falando, cada caso é um caso, somos individualidades. Então, aí tem todo um peso diferente para cada um de nós, né? Exatamente. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidade e votos de paz. Então, cada um voltou enquanto ele ficou lá sendo cuidado na casa de Ambrósio e Priscila. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercada, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível, doravante, qualquer incerteza. Então, aqui, olha, para a gente ter noção... Muito bom isso, né? Finalmente chegaram a essa conclusão. Pois e aqui também, isso assim, o tempo, para o nosso tempo aqui, já deve ter sido tanto da desencarnação deles, que ele disse que já nem deve existir mais o corpo físico lá, quer dizer, já foi todo comidinho, né?
Então, já tem um bom tempo que eles estão lá. Pelo decorrer da história, mais ou menos quase 3 anos já tem, Pois né? é. E aí ela diligenciou em vão sorrir, mas sentia-se esmagada, abatida. Por causa do Túlio Mancini, né? Por causa daquele encontro, né? Ela estava ainda sob o impacto. Eu acho que a gente pode seguir um pouquinho, Ricardo, para a gente ver o que vai se desenrolar. Então, Ernesto redobrou esforços por chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, rematou: acaso não temos nós solicitado trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber, pelas autoridades daqui ao achado de hoje? Esse Túlio, que lhe foi um dia companheiro de sonhos, será talvez para nós o começo de novos rumos, uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo. Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. Então, aqui ele faz, né, uma análise. Cheio de compaixão e compreensão. E até pensando, nós não pedimos trabalho, a providência divina deve ter já nos encaminhado para achar alguém que a gente possa ajudar, e que coisa boa, alguém que é próximo nosso, né? Isso mesmo. Eu achei eles pediram o trabalho e o trabalho já está chegando, né? Na verdade, eles já foram para essas tarefas novas com essa possibilidade, né? Com essa frente de trabalho aí organizada pelos amigos espirituais, porque eles deviam de estar sabendo de toda essa situação, né? Então, eles estão aí à frente dessa nova tarefa de atender o Túlio, né? E eu fico, assim, comovida com essa compreensão, que a gente não pode ter outro nome, que é a compaixão mesmo que o Ernesto Fantini demonstra para com o Túlio, né? Para com a Evelina, né? E acaba vindo para ele também, né? Para o Túlio também, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Por que a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantini voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Quer dizer, ela ainda não entrou ainda no clima, ainda estava... Ela não tinha se refeito, né? Ela estava muito atordoada ainda, né? Que esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de trabalhar? Né? Alguém que é um querido dela, né? Cravou as mãos na cintura num gesto que lhe era peculiar e sublinhou: quanto ao mais, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro: convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço, que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos abraçar as novas obrigações. Não é, Thelma? Então, aqui, ele está chamando ela para o trabalho. Vamos acordar, o impacto veio, né? Mas nós temos missão a cumprir, né? Porque a atitude dela, naturalmente, ela ficou desarmada, né? E ele aí está agindo como aquele companheiro mesmo que está motivando. Vamos, não se deixa bater, vamos continuar, sigamos em frente, né? Então, isso é muito bom. E até, Thelma, porque ela guardava um sentimento de culpa, né? Então, nós vamos ver aí que esse sentimento dela vai poder ser praticamente trabalhado e retirado. Sanado, né? Sanado mesmo, porque ela tinha um sentimento de culpa em relação ao suicídio do Túlio, né? É por isso que o capítulo chama Novos Rumos, porque diante dessas descobertas de hoje, nesse capítulo e no outro pedacinho que nós vamos fazer em 2 partes, ela principalmente vai conseguir sanar todas essas dificuldades que ela tem,
né? Mas eu acho que não será hoje que essa surpresa Não, será vai de ser gente, na outra na semana outra ainda. semana. Nós estamos dando assim um gostinho para a gente não perder o capítulo, né? Isso. Então vamos lá. Você quer Quer ler que um eu leia um pouquinho? pouquinho? Isso, lê um pouquinho. Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz, então suficientemente melhorado, depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava-o curioso no primeiro tete-a-tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela, nem a Fantine passavam despercebidos os propósitos enfermiços a lhes nascerem ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço soubesse, intimamente visto e analisado. Então, a gente sabe, né, quando a pessoa não está no seu equilíbrio, no seu psiquismo saudável, né, ele emana essas vibrações desarmonizadas, né? E a gente via ali pelos olhos que eles estão falando, né, pelas expressões, porque nós conseguimos emanar de dentro de nós para fora essas emoções e isso transparece, né? Quando nós não estamos no nosso perfeito equilíbrio. E ele estava desequilibrado pelas intenções que ele tinha no seu âmago. Com a Evelina e mais, né? E é interessante porque... A vingança, porque ele está esse tempo todo no umbral, né, desencarnado, mas ele está mantendo o pensamento de vingança, né? Que a gente vai ver. A gente vai ver por quê. Depois mais para frente. Mas a gente percebe que mesmo quando pessoas, nós aqui encarnados, nós percebemos quando uma pessoa não está bem, né? Imagina lá, do que nós já falamos várias vezes em vários capítulos, da questão de nós lá sermos transparentes, não termos como esconder o que pensamos e o que sentimos. No caso do Túlio, ele não consegue perceber o que, vamos dizer, no encontro, o que Ernesto e Evelina estão pensando, porque ele ainda não está preparado para isso. Não, mas e ele também está com uma vibração abaixo da dele. O padrão vibracional dele está abaixo de Evelina e de Ernesto. Então, ele não consegue. Só que Ernesto e Evelina conseguem perceber aquilo que vai na mente e no coração do Túlio. Então, sim, ela está assustada, porque é um Túlio diferente daquele que ela conheceu aqui encarnado. Então, é um Túlio totalmente meio perdido. E vocês viram que passou um tempo, né? Eles não foram encontrar ele logo. Acho que só foi permitido vê-lo a partir do momento que ele se acalmou um pouco, que eles puderam tratar dele, né? Então, vamos lá. Sem qualquer impulso intencional, quer dizer, eles não combinaram isso agora, né? Ernesto e Evelina permutavam, trocavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Naquele momento, guardavam a convicção de ler a alma de Túlio, como num livro aberto, registrando as afirmações entusiásticas do rapaz a imaginar-se vivo no mundo físico, pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva. Os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de pronto a ilusão. O que mais me espanta é ter aguentado isso aqui tanto tempo com o flagelo da dúvida, suspirou Mancini, aliviado. Então, isso que a Márcia falou aí. Eles conseguiam ler o pensamento, mas como se estivesse lendo a alma de Túlio, né? Mas isso não foi combinado. E a gente vai vendo aí essa adaptação no mundo espiritual, né? Ninguém disse como é que ia ser. As coisas vão acontecendo de acordo com a elevação, né, do entendimento. Então, vai acontecendo. Então, o Ernesto e a Evelina estão lendo os pensamentos de Túlio. E o que ele fala aí, Márcia, para ele, de não desmanchar-lhe o que ele está pensando, né? Porque falar para ele, olha, você
já morreu, você não se encontra vivo. Ele estava tão bem, né? Então, cada coisa no seu tempo. Então, eles aguardam. Igual quando nós participamos de reuniões mediúnicas, né? Quando Sim, o espírito se aproxime, que ele ainda não tem noção de que ele está morto, não é assim de primeira que a gente vai dizer, olha, você não está mais no mundo dos vivos da Terra, né? Enfim. Mas é interessante como a gente vê a sutileza de que, como a Thelma falou, eles não perceberam que como que eles já conseguem fazer o exercício de se comunicar telepaticamente, né? O quanto eles já evoluíram, eles já cresceram, então eles estão mantendo essa conversa fora da percepção do Túlio, né? Para até eles saberem ali como agir com o Túlio. Então, o fato deles telepaticamente poderem estar conversando, isso já está os ajudando, né? é verdade. Então, vamos lá. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios, no evidente intuito de prepará-lo para a verdade, e interpôs com bondade. De minha parte, o que mais lamentei foi a atitude, atirando contra você mesmo num ato de loucura. E aí ela está confrontando ele aí, né? No caso aí, por que ele fez isso? Por que ele cometeu essa atitude grave? E olha o que ele fala. Pois você não soube, redarguiu o moço admirado. Eu nunca fiz isso. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno, por sua causa, mas depois reconheci que você não me desprezava e eu queria a todo preço reconquistar-lhe a sua afeição. Sucede, porém, que no anseio de colocar-me fora de campo, Caio foi procurar-me, solicitando-me ir com ele ao meu escritório, para consultarmos juntos um livro de direito internacional. Então, ele está contando aqui que ele não fez aquilo, né? Não, ela não sabe. Ele ficou surpreso até dela não saber, né? Mas não fez aquilo. E ela Então, está perguntando a ele, né? Por que e que olha você... quem surge aí. Surge né? outro personagem. Não, mas é interessante que ela quer que ela já chamar a atenção dele para o estado dele, né? De que ele está morto, de que ele tirou a vida. É isso que ela fala assim, olha, no início do texto ele começa dizendo, ó, quero mais colocá-lo já diante da verdade. Ela fala, o que não me conforma é com que você ter tirado a sua vida, né? E ele fala, enfim, né? A surpresa está chegando. Vamos lá. Aí ele está contando a visita do Caio. Agora ele vai contar tudo o que aconteceu, né? Então o Caio leva ele para o escritório do próprio Túlio, né? Para eles verem os livros lá, consultarem algumas leis que eles precisavam. Então ele continua falando. Por que alargar-se urgência? Alegasse urgência. Não vacilei em prestar-lhe o favor. Quer dizer, ele foi. Era um feriado e as salas próximas jaziam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Quer dizer, eles começaram a discutir. Disse que a minha covardia recorrendo ao veneno abalara o amor que existia entre ele e a Evelina, entre ele e você. Aliás, Caio, né? Caio e Evelina. E aí tentei justificar-me. Quando me detinha a considerar a pureza do meu afeto, aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo olvidar. E, sacando o revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei, não sei quando, num quarto de hospital, e desde então vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a saúde para ensinar aquele biltre quanto vale a minha vingança. Então, a gente consegue entender agora que ele não é um suicida. Ele foi assassinado, né? Vítima. Exatamente. Né? Ele foi vítima. E aí muda toda essa configuração aí. Por isso ele não está no Vale dos Suicidas, né? Mas está ainda em total desequilíbrio por causa da vingança que ele mantém no pensamento. O que ele está pensando agora? De ficar bom,
para ir ao encontro de Caio para se vingar do que ele fez, né? E ele está vivo. Pois é, e é interessante, né, Thelma, que vocês viram que ninguém fica desamparado. Ele se viu, acordou num hospital. Então, ele já estava no mundo espiritual, né, porque ele foi assassinado, e tinha a oportunidade de se cuidar e de mudar, mas, como o Pai do Céu sempre nos deixa o livre-arbítrio, perturbado que estava e com desejo de vingança, ele sai e aí o mental dele, quer dizer, os pensamentos dele, o liga a esses outros espíritos que têm esses mesmos pensamentos, essas mesmas vontades de vingança e de outras questões. A sintonia, né? A sintonia. Por isso ele acaba saindo desse hospital e vai se ligar a esses espíritos que eles estavam, que vocês viram do capítulo passado. Então, quer dizer, não foi assim, vamos dizer assim, ele não foi largado, ele teve ajuda. Mas na verdade, Márcia, ele foi socorrido no mesmo hospital que a Evelina e o Fantini foram, né? Ele se encontra ali na mesma colônia, no mesmo hospital. Que estão ali, né? Ele foi socorrido, né? Mas aí ele foge devido a esses pensamentos que martelavam o tempo todo, e aí faz essa sintonia, né? Essa afinidade de pensamentos, faz essa sintonia, e ele é arrastado para lá. E esse tempo que passa e a convivência com essas companhias faz com que o Túlio, ainda com as suas vontades de vingança, piore mais ainda o seu estado e naquilo que ele vai se transformando, né, como pessoa, como espírito. Por isso vemos o Túlio da forma que ele está aparecendo para nós, né? Então vamos ler aí, eu acho que é o nosso último slide. Um raio que caísse ali sobre os três companheiros ali não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa tanto quanto aquela revelação terrível. Num átimo, percebeu que Túlio não largara o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposara no mundo físico, ao mesmo tempo que Fantini, estupefato, concluía que o rapaz fora vítima de um crime desconhecido entre os homens. Quer dizer, a lei humana não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento, né? E fosse. Tá solto, quantos crimes acontecem dessa forma aqui na nossa terra, né? Que ficam encobertos, que nunca mais. Mas olha só, a justiça divina não falha, né? E fosse porque aflitivos pensamentos de culpa lhe azorrogassem o cérebro, ou porque notava no moço o anseio indisfarçado de ficar a sós com Evelina, rogou telepaticamente, quer dizer, pelo pensamento, a ela que fizesse o mínimo esforço para trazer... Que não fizesse, né? Que não fizesse. Sim, que não fizesse o mínimo esforço para trazer Mancini à realidade, e sim tivesse paciência, até que pudessem estabelecer planos de socorro ao mundo infeliz. Ela está estupefata, Márcia, porque a maior revelação para ela foi essa, dele não ter se suicidado, dele ter morrido, assassinado justamente pelo Caio. Você se vê, né? Se vê casada com um assassino. Casada com um assassino. E você lembra que quando nós começamos a estudar, ela fala da culpa que trazia, da dificuldade que ela enfrentava a vida com essa culpa, porque ela se sentia responsabilizada pelo responsável, né? Pelo fato dele ter... Porque ele antes tinha tentado se envenenar, mas não deu certo. E aí, isso tudo bem, aí eu acho que ela volta para ele, depois desmancha, volta com o Caio, e aí casa com o Caio. Nesse íntere ali que aconteceu... E que aconteceu isso, e ela acaba casando com o Caio porque ele já estava morto, porque ela achou que ele tinha se suicidado. Então, essa surpresa para ela agora de ver que o Túlio não se suicidou. Na verdade, ele foi assassinado pelo seu próprio marido. Né? E o que o Fantini passa para ela telepaticamente, como diz assim, não fala nada para ele, tenha paciência, vamos esperar, né, ele melhorar um pouco, se equilibrar um pouco mais, para poder saber que não está encarnado, que ele está
está no mundo espiritual, né? Exatamente. Então, Ele pede a ela. Muito sensato, né, o Fantini. E Terminou? aí, terminamos, né? Não, terminamos. E aí nós vamos continuar, né? No próximo episódio, sabendo mais detalhes desse encontro da Evelina com o Túlio. E são daqui por diante também outras e outras surpresas vão acontecendo, não é isso? Essa conversa deles, né? Como é que vai ser esse entendimento? Será que vai ser possível esse entendimento, né? Como é que vai estar diante de tanta ânsia que ele se encontra, né? De saudade, ao mesmo tempo ânsia por conquistar o que ele perdeu. Enfim, um Túlio bem diferente está sendo encontrado aí, né? Então, queridos amigos, muito bom estar com vocês, ter a companhia de vocês nesse estudo conosco, que está, assim, nos empolgando cada vez mais, e que possamos, então, estar juntos na próxima semana. Que fiquem na paz de Jesus. Que todos fiquem bem, que todos tenham uma semana de paz e tranquilidade, de progresso espiritual, e que nós aguardamos todos aqui na próxima semana para continuar o nosso estudo com muita alegria, porque a vida continua.